O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Pedro aproximou-se de Jesus e perguntou: Senhor, quantas vezes devo perdoar se meu irmão pecar contra mim? Até 7 vezes? Jesus respondeu: Não te digo até 7 vezes, mas até 70 vezes 7. Porque o reino dos céus é como um rei que resolveu acertar as contas com seus empregados. Quando começou o acerto, trouxeram-lhe um que devia uma enorme fortuna. Como o empregado não tivesse com o que pagar, o patrão mandou que fosse vendido como escravo, junto com a mulher e os filhos e tudo o que possuía, para que pagasse a dívida. O empregado, porém, caiu aos pés do patrão e, prostrado, suplicava: Dá-me um prazo, e eu te pagarei tudo. Diante disso, diante disso, o patrão teve compaixão, soltou o empregado e perdoou-lhe a dívida. Ao sair dali, aquele empregado encontrou um dos seus companheiros que lhe devia apenas 100 moedas. Ele o agarrou, começou a sufocá-lo, dizendo: Paga o que me deves. O companheiro, caindo aos seus pés, suplicava: Dá-me um prazo e eu te pagarei. Mas o empregado não quis saber disso. Saiu e mandou jogá-lo na prisão até que pagasse o que devia. Vendo o que havia acontecido, os outros empregados ficaram muito tristes. Procuraram o patrão e lhe contaram tudo. Então, o patrão mandou chamá-lo e lhe disse: Empregado perverso, eu te perdoei toda a tua dívida, porque tu me suplicaste. Não deverias tu também ter compaixão do teu companheiro, como eu tive compaixão de ti? O patrão indignou-se e mandou entregar aquele empregado aos torturadores, até que pagasse toda a dívida. É assim que meu Pai, que está nos céus, fará convosco, se cada um não perdoar de coração seu irmão. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. No texto do Evangelho de hoje, Jesus aborda um assunto que para as pessoas daquele tempo, para os mestres da lei, os doutores da lei, os fariseus, era uma situação difícil para eles, mas também para os discípulos. O que acontecia? O que estava por trás de tudo isso? Há um problema aí que faz com que esse evangelho seja motivado. O que é que está por trás disso? Vamos entender o contexto do texto. Naquela época, quando uma pessoa contraía uma dívida, para pagar essa dívida, para repor aquele quem ele estava devendo, né, pagar a sua dívida, se ele não conseguisse pagar essa dívida, ele era feito escravo. Ele, os seus empregados, seus filhos, sua esposa, sua família, toda ia de empregado, de escravo, para trabalhar o patrão
até que atingisse o valor da dívida, para que aí então, ele pudesse ser liberado da dívida, estava paga. Havia um outro contexto que está por trás aqui, que é o conceito de justiça que se tinha também na época. O conceito de justiça era que, quando alguém ofendia, dava ao ofendido o direito de ofender. Era o chamado olho por olho, dente por dente. Se você faz, você tem que pagar. É o pagar na mesma moeda. Por isso que quando Pedro vai perguntar para Jesus, né, faz essa pergunta para Jesus: quantas vezes devo perdoar se meu irmão pecar contra mim? Pedro sabe, porque quando ele está fazendo essa pergunta para Jesus, falando da quantidade de vezes que ele tem que perdoar, Pedro já está considerando algo diferente. Por quê? Porque na época não existia esse negócio de perdoar. Não existia. Você me ofendeu, eu tenho o direito de te ofender, não tem esse negócio de perdão. Você me ofendeu, eu te perdoo e fica por isso mesmo. Não. O conceito de época era: você fez, você vai pagar por isso. Negócio de perdão não existia. Então, o que acontece? Quando Pedro vai perguntar para Jesus, até quantas vezes devo perdoar meu irmão, é porque Pedro entendia a necessidade do perdão. Pedro era consciente disso. Mas quando Pedro vai perguntar, ele quer saber de Jesus o seguinte: mas, Senhor, eu sei que eu devo perdoar. Eu sei que eu, como cristão, seguindo seu ensinamento, eu devo praticar o perdão. Ou seja, já não viver como os outros ensinavam, olho por olho, dente por dente. Pedro já entendia que era necessário perdoar. A pergunta de Pedro traz uma outra questão: é quantas vezes eu devo fazer isso? Até quantas vezes? Qual é o limite para o perdão? É isso que está por trás da pergunta de Pedro. Qual é o limite para perdoar? Tem um limite? Pedro vai perguntar para Jesus: Senhor, eu sei que eu devo perdoar, mas qual é o limite do perdão? Às vezes nós dizemos: perdoo um, perdoo duas, perdoo 10, 3 já é demais. Aí para frente já chega. Nada daí já é demais. Quando Pedro fala até 7 vezes, por que Pedro fala o 7? Porque o 7 na Bíblia é o número da perfeição. É o número perfeito. Porque é a soma do 3, que era dedicado à divindade, com o 4, que era o número da criação. Os 4, né? 4 colunas do mundo, 4 dos cantos do mundo. Então, o número 4 indicava toda a criação. O número 3 é o que vinha antes, é o Deus, o Criador, o Deus Trino, Deus Comunidade, Pai, Filho, Espírito Santo, a Trindade, é o Deus. Então, a soma daquilo que era próprio de Deus com aquilo que era do mundo criado, a soma do Criador com a criatura dava a perfeição. Por isso, o 7 era o número da perfeição. E Pedro compreende isso e joga isso lá para o 7. Compreendendo assim: então o 7 deve ser o número limite. 7 deve ser o número, não é, em que eu posso ir para perdoar. Até aí, a perfeição. Perdoar 7 vezes. Jesus extrapola isso. Fala para mim: eu não te digo até 7, Pedro. Eu te digo 70 vezes 7. Ou 70 vezes 7, fazendo uma continha matemática, dá 490. 70 vezes 7, 490. Então, do número 491, eu não perdoo mais. Jesus quer dizer com isso é que não há limite para perdão. Jesus fala para Pedro, fala para os discípulos, dizendo: não há limite para o perdão. Sabe por quê? Porque o perdão ele está vinculado ao amor. O amor e o perdão caminham juntos. Não há amor sem perdão, como não há perdão sem amor. Um está unido ao outro. É como se fossem 2 asas de uma ave, né?
Precisa das duas coisas para acontecer. Então, o que Jesus responde para Pedro não é que é até 490 vezes. Ele está dizendo para Pedro que não tem limite. Porque o amor não tem limite. E qual é o princípio? O amor não tem limite. Deus é amor, na primeira carta de São João, no capítulo 4, versículo 8. Deus é amor. Deus é amor e Deus é infinito. O amor é infinito. Quando eu vivo o amor infinito, consequentemente o perdão infinito vem junto. Não tem como viver o amor infinito com um perdão limitado. Não dá. Jesus está dizendo para Pedro que o amor é que deve ser a medida do perdão. O amor é que tem que ser a medida do perdão. Aí Jesus conta essa parábola, essa história, para dizer a nós uma coisa que está subentendida aqui e que às vezes a gente não para pensar. Jesus conta a história desse homem, desse patrão, que foi fazer o acerto de contas com seus empregados. O que é o acerto de conta? O acerto de conta é o fim da nossa vida, um dia que nós tivemos que prestar contas a Deus. Nós também vamos prestar contas a Deus um dia. E aí, nesse acerto de contas, o texto é muito interessante, porque ele fala assim, trouxeram-lhe um que lhe devia uma enorme fortuna. Não especifica nem a quantidade da dívida. Devia muita coisa. Era muito alta a dívida. Como o empregado não tivesse com que pagar, o patrão fez o quê? Mandou que fosse vendido como escravo, junto com sua mulher e os filhos, e tudo que possuía para que pagasse a dívida. Essa era a prática. Você deve, não tem como pagar, então você vai virar escravo com sua família para poder pagar a sua dívida. Era isso. Mas o homem foi lá arrependido. Me dê mais um tempo, eu vou conseguir, está, tudo bem, beleza. Olha o detalhe do texto. Ele implora isso, me dá um prazo e eu te pagarei. Diante disso, o patrão teve compaixão. Soltou o empregado e perdoou-lhe a dívida. Atenção. O patrão não disse para ele, tudo bem, eu te dou o tempo para você pagar a dívida. Não. O patrão perdoou a dívida. Vai embora. Sua dívida está paga. Acabou. Zerou. Já era. Está paga. Você não precisa mais pagar a sua dívida. Está pago. Pode ir embora. Olha o que o patrão fez. Perdoou a dívida. Tanto é que aqui embaixo, quando ele vai conversar com esse empregado, que ele vai chamá-lo de perverso, ele fala, eu te perdoei toda a tua dívida. É toda. Não foi parte da dívida que foi perdoada, foi toda a dívida. E olha que lá em cima está dizendo uma enorme fortuna. Uma enorme fortuna. Aí esse mesmo encontra um outro, e o texto diz que lhe deve apenas 100 moedas. Agarrou pelo pescoço, obrigou a pagar e jogou na prisão, para poder obrigar ele a pagar. A mesma misericórdia que o patrão usou para ele, ele não foi capaz de usar para o outro. Olha, o que Jesus quer dizer com essa parábola? Ele vai falar mais adiante, né? Lembra da oração do Pai Nosso? O que a gente reza na oração do Pai Nosso? Perdoa os nossos pecados. E aqui, quando a gente reza assim, já a gente coloca na condição de pecado, mas o texto original fala, perdoe as nossas dívidas. Porque com o pecado a gente contrai uma dívida. O pecado nos faz contrair uma dívida com Deus. Perdoai as nossas dívidas, como nós perdoamos aos nossos devedores. No Pai Nosso, a gente está pedindo que Deus perdoe a gente na mesma intensidade, na mesma proporção com que a gente perdoa. Se eu sou capaz de perdoar 10%, estou pedindo para Deus me perdoar também só 10%. Agora, se eu quero 100% do perdão de Deus, o Pai Nosso me diz que eu tenho que também perdoar 100%. Não é? Assim como, na mesma proporção, igual.
Jesus quer mostrar para nós o seguinte, com esse texto, falando, utilizando da fala de Pedro. Se Deus nos perdoasse só 7 vezes, como é que nós estaríamos? Já pararam para pensar isso? Se Deus nos perdoasse só 7 vezes, ao longo da sua vida toda, quantos pecados você já teve? Quantas vezes você já pecou? Só 7 vezes Deus te perdoaria. Depois de 7, já era. Ah, não, mas Jesus falou 70 vezes 7. Então, um pouquinho mais, né? 490? Faz as contas, então, ao longo de toda a sua vida, se você já não cometeu mais de 490 vezes de pecado. Às vezes, muitas vezes até o mesmo. Repetidas vezes. Será que não chegou a 490? Então, o que Deus quer dizer para nós, né? Deus quer dizer para nós necessitamos do perdão de Deus sempre. Buscamos o perdão de Deus sempre. Necessitamos do perdão de Deus para ser salvos. O perdão que nós necessitamos é o mesmo que nós damos. É o que Jesus está falando para nós. Se eu não sou capaz de perdoar, eu também não mereço ser perdoado. Olha como é sério. Jesus fala muito próprio no texto ainda. É assim que meu Pai que está nos céus fará convosco, se cada um não perdoar de coração ao seu irmão. Sabe, é muito comum a gente ouvir muitas pessoas, talvez vocês devem ter ouvido a gente falar isso, né? De perdoar. Não consigo perdoar. Tenho dificuldade de perdoar, eu já ouvi tanto disso. Não consigo perdoar. Porque eu não consigo aceitar aquele erro, aquele pecado daquela pessoa. A pessoa está no pecado, eu não consigo admitir aquilo. Como que eu vou perdoar aquele erro, aquela coisa, aquela barbaridade que a pessoa fez? Como que eu vou perdoar aquilo? A questão é a seguinte. Às vezes as pessoas confundem perdoar com aceitar o erro. Jesus perdoava o pecador, mas ele não concordava com o pecado do pecador. Jesus nunca aprovou o pecado, mas ele perdoava o pecador. Por quê? Porque ele amava o pecador e não o pecado. Essa é a diferença. Somos convidados a amar a pessoa que, apesar de sua fraqueza, comete o pecado. Não o pecado que a pessoa está cometendo. Então, eu não sou obrigado a concordar, a aceitar com o delito de alguém. Alguém matou. Como que eu vou perdoar alguém que, de repente, alguém falando assim, como que eu vou perdoar alguém que matou meu filho? Você não precisa concordar com o crime que ele fez. Você não precisa aceitar o crime. Agora, perdoar é algo muito nobre. E dizer para uma pessoa assim, eu te perdoo, mas eu não aceito, não concordo com o que você fez. Jesus fez isso a vida inteira. Ele perdoou as pessoas, mesmo dizendo, disse o quê? Vai, não peque mais. Era o jeito de Jesus dizer que ele não estava de acordo com o pecado da pessoa. Perdoar não quer dizer estar de acordo com o pecado. Eu posso discordar do pecado. Mas isso não deve me impedir de perdoar. Porque o perdão aqui é uma consequência do amor. Padre, isso é muito difícil. Claro que é. Ninguém diz que é fácil. Amar é pegar na cruz de Cristo. É morrer por quem não merece. Se fosse assim, nós estaríamos perdidos. Mereceríamos a morte de Cristo por nós? O sangue de Cristo derramado na cruz por nós, por nossos pecados, é merecido? Por causa de nossos pecados? Não. Mereceríamos o céu por conta de nossos pecados? Não. Mas por que ele nos oferece?
Por que Ele nos perdoa? Por que Ele nos dá a graça do perdão constantemente? Porque Ele nos ama e nos quer salvo. É isso aqui. Tem uma coisa que às vezes as pessoas não têm consciência, não pensam. O perdão faz mais bem a quem dá do que a quem recebe. Sabia disso? O perdão faz um bem enorme para quem dá, mais do que a quem recebe. Sabe por quê? Porque quando eu sou capaz de perdoar livremente, eu estou tirando do meu coração toda raiva, todo ódio, todo ressentimento, todo sentimento de vingança. Estas coisas são capazes de corroer o coração humano. O perdão é a única coisa capaz de tirar essas coisas de dentro do nosso coração. Por isso que quem dá o perdão é uma pessoa livre. Ela é liberta. Ela não está amarrada a nada nesse mundo. E é muito belo isso. Então, olhando para esse texto do Evangelho de hoje, na nossa caminhada para a Páscoa, entendemos a necessidade do perdão. Algumas pessoas dizem, padre, mas vou ficar perdoando que nem tonto, que nem bobo, que nem besta aí pelo mundo e tal. Tudo assim. Pois Jesus e Deus te perdoam o tempo todo. Faça o seu perdão. Cada um responderá pelos seus atos diante do tribunal de Deus. Não leve rancor para diante de Deus. Não leve a raiva, não leve o ressentimento. Saiba dar o perdão. Perdoar é doar amor a quem não merece. Perdoar. Doar amor a quem não merece, assim como Cristo fez por nós. Ele morreu na cruz por nós. Não porque a gente merecia, mas porque Ele nos amou. Ele doou o amor na cruz para que nós fôssemos remidos e salvos. E nos perdoou. Deus é misericórdia. Deus é perdão. Saibamos viver essa graça também no meio de nós. Onde há amor, onde há concórdia, onde há perdão. E o outro que não aceita meu perdão, padre, o que eu faço? Reze por ele. Reze por ele. Você fez a sua parte. Você procurou reconciliação. Você procurou a paz. Você procurou o perdão. Se ele não foi capaz de dar, já não é mais um problema seu. Você fez a sua parte. É isso que é importante a gente lembrar. E fazer a nossa caminhada de fé. Seguindo o exemplo de Cristo. Seguindo o exemplo de tantos santos. Santo Estevão, que estava morrendo apedrejado, rezou pedindo a Deus o perdão dos pecados daqueles que estavam matando ele. E assim afora tantos exemplos de santos que passaram por isso. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, Para sempre seja louvado.